Apelidado de um perseguidor noturno, um serial killer assassinou 14 pessoas e torturou outras dezenas antes de ser capturado. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Richard Ramirez. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe o seu like e se você também quiser que eu fale sobre algum caso criminal em específico, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar fazer. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu ainda não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve nesse canal e deixe o seu like. Hoje eu vim falar sobre um cara que, é bem aterrorizante esse caso, que é o caso de Richard Ramirez, o perseguidor noturno, ou Night Stalker. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Richard Ramirez, apelidado de Night Stalker, foi um serial killer americano que atuou entre os meses de junho de 1984 e agosto de 1985. Durante cerca de um pouco mais de um ano, Richard Ramirez assassinou cerca de 14 pessoas e torturou outras dezenas, tudo isso na Califórnia. Os assassinatos de Richard Ramirez foram altamente divulgados pela mídia, aterrorizando os moradores de Los Angeles e mais tarde até mesmo os da Baía de São Francisco. Porém, o seu primeiro crime ocorreu durante a sua adolescência. Mas então, agora que eu dei esse breve resumo sobre o que vai ser o caso, eu vou falar pra vocês quem era Richard Ramirez. Ricardo Leiva Munhoz Ramirez nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960. Exatamente, um mês de um ano bissexto. Ele nasceu e viveu uma boa parte da sua infância na cidade de El Paso, no Texas. Richard era filho de dois pais imigrantes, Mercedes e Julian Ramirez, e também era o irmão mais novo de outros 4 irmãos, 3 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. Julian, o pai da família, tinha um comportamento bem raivoso e bem explosivo, chegando muitas vezes a abusar da mulher e também dos seus filhos. Vamos dizer que essa família foi uma família bem complicada, já que o irmão mais velho de Richard tinha problemas de saúde desde pequeno e seus 2 irmãos mais velhos, o Ruben e o Robert, tinham problemas de aprendizagem e de comportamento na escola. Richard ganhou esse apelido, Richard e Rick, durante a sua adolescência. E é como eu vou tratar ele porque ele é mais conhecido como Richard Ramirez. E vamos dizer também que Richard sofreu alguns acidentes durante a infância. Aos 2 anos de idade, um móvel da sala caiu na cabeça dele e ele teve que ter pontos, mais ou menos 36 pontos na cabeça. E se você pensa que parou aos 2 anos, está muito enganado, porque aos 5 anos de idade, ele estava brincando em um parquinho até que um balanço atingiu a sua cabeça. E isso acabou resultando em sérias consequências, como Richard tendo convulsões que duraram até a sua adolescência. E falando na adolescência, Richard foi muito influenciado pelo seu primo mais velho, o Miguel, que tinha voltado recentemente da Guerra do Vietnã. Os dois fumavam maconha juntos enquanto Miguel falava sobre suas experiências na guerra. Mas não era experiência em combate, e sim sobre as torturas que Miguel fazia nas mulheres vietnamitas. E para provar isso, Miguel até mesmo mostrava fotos para Richard. E aos 13 anos de idade, Richard testemunhou o seu primo Miguel atirar fatalmente no rosto de sua esposa. Isso tudo aconteceu após uma briga doméstica. E após esse episódio, Richard se mudou junto com sua irmã Ruth e também junto com o marido dela, chamado Robert, que dava LSD escondido para Richard. Além de oferecer LSD para Richard, Robert não era uma pessoa boa, ele era conhecido como Pepping Tom. Ou seja, é um homem que gosta de ver outras mulheres nua, escondido. E quando ele saía, ele costumava levar Richard para essas expedições noturnas. Nessa época, ele ia pouco à escola e ele conseguiu um emprego em um hotel, chamado Hotel Holiday Inn, onde ele não durou bastante, já que, supostamente, ele foi acusado de estuprar uma das hóspedes que estavam hospedadas no hotel. Porém, essa acusação não foi levada adiante, já que a mulher se recusou a voltar para El Paso para dar depoimento. Após isso, Richard foi preso por supostamente ter em sua posse algumas substâncias ilícitas, tipo drogas. E nessa mesma época, ele deixou de estudar. E foi por aí que ele começou a frequentar cultos religiosos. Porém, ele não se interessava muito por Deus, e sim por Satanás. Exatamente. E aos 18 anos, ele decidiu se mudar para Los Angeles. E é aí que muita coisa começa a dar errado. Nos primeiros dias que Richard estava em Los Angeles, ele sobreviveu vendendo alguns pacotes de maconha que ele tinha comprado por um valor bem inferior ainda enquanto vivia no Texas.
E com o fim dessa maconha, Richard adquiriu um novo hobby, vamos dizer assim, para poder sobreviver, que era roubar carros e vender às outras pessoas alguns pertences que ele encontrava. Isso tudo, além dele sobreviver, ele também tinha que sustentar o seu novo vício, que era a cocaína. E esses furtos não acabaram muito bem, já que ele foi preso durante alguns meses, porém não adiantou de nada e ele voltou para a rua. E nesse momento, o seu envolvimento com o satanismo começou a crescer ainda mais. Até mesmo ele se tornou um membro de uma das igrejas de Satã. E no dia 28 de junho de 1984, Richard Ramirez, após passar uma noite cheirando cocaína, na verdade eu não sei se cheira cocaína, ele estava usando cocaína, gente, ele cometeu o seu primeiro assassinato. Richard Ramirez invadiu a casa de Jane Vincom, de 79 anos, onde ele estuprou e esfaqueou ela até a morte, levando consigo alguns pertences. O corpo só foi encontrado no dia seguinte graças ao filho dela, e segundo a autópsia, alguns golpes de faca no pescoço foram tão profundos que ela quase foi decapitada. E depois desse ocorrido, Richard Ramirez adquiriu um revólver de calibre 22, onde seria sua arma do crime. No dia 27 de março de 1985, praticamente um ano depois do primeiro assassinato, Richard Ramirez foi até a cidade de Rosemead, onde ele abordou a Maria Hernandes, uma jovem de 22 anos, em frente à sua casa. Com seu revólver 22, Richard atirou em direção à cabeça de Maria. Porém, com alguma sorte, ela conseguiu desviar e pegou em sua mão. Porém, ela caiu no chão e se fingiu de morta. E não satisfeito, Richard invadiu a casa e matou Dayle Okazaki, a sua colega de classe de 34 anos, com um tiro na cabeça. Maria conseguiu dar algum testemunho dizendo que o homem ele era alto e a única pista que eles conseguiram encontrar foi um boné da banda australiana AC/DC. Esse boné foi encontrado no exterior da casa. E não demorou muito, literalmente, gente. No dia seguinte, ele foi para uma outra localidade onde fez um novo assassinato. Dessa vez foi a Tizia Lee Yu, uma estudante de direito de apenas 30 anos. Esse crime aconteceu na cidade de Monterey Park. Tizia foi obrigada a parar o seu veículo em uma via pública e, após ser puxada para fora do seu carro, Richard deu 2 tiros na sua cabeça, morrendo ali fatalmente. E com isso, Richard fugiu do local com o carro da vítima. A autópsia revelou que a bala usada para matar a Tizia saiu da mesma arma usada nos assassinatos anteriores. E apenas 10 dias depois, no dia 27 de março de 1985, Richard invadiu a casa de um casal, Vincent e Maxine Mazzara. E esse crime aconteceu na pequena cidade de Windsor. Após Richard matar Vincent, ele amarrou a esposa enquanto roubava alguns bens. Porém, Maxine conseguiu se libertar das amarras e pegou a espingarda que ela guardava debaixo da cama. Porém, ela estava descarregada. E Richard atirou em Maxine sem piedade. Os corpos foram encontrados no dia seguinte pelo filho do casal. Maxine estava despida e com os olhos arrancados, além de ter alguns traços de lesões na face, na região da virilha, no tórax, no pescoço. E detalhe, na ferida do tórax era uma linha feita de uma faca da própria casa com a inicial T. A autópsia revelou que, assim como Vincent, Maxine teve o seu fim rápido e quase que indolor, já que Richard atirou na cabeça de ambos. E todos esses ferimentos que eu citei foram feitos após a morte de Maxine. A polícia ficou bem confusa, já que eles desconfiavam de um serial killer. Porém, o modus operandi e as vítimas eram bem diferentes, o que é incomum. E no dia 14 de maio de 1985, ainda naquele ano, Richard invadiu uma casa de 2 idosos em Monterey Park. Esses idosos se chamavam William e Lillian Doy. William foi executado ainda na cama, e Lillian, que era portadora de necessidades especiais, foi abusada além de ter sido espancada. Porém, não se sabe o porquê que Richard decidiu poupar a vida de Lillian. Richard roubou alguns pertences e fugiu, enquanto Lillian conseguiu se salvar e deu descrições físicas de quem era o assassino. Uma pegada foi encontrada no exterior da casa, que era compatível com uma pegada dos homicídios anteriores, o que confirmava a teoria das autoridades de que era um assassino em série.
E em 29 de maio daquele mesmo ano, novas vítimas foram feitas. Mabel Bell, de 83 anos, e a sua irmã Florence Lang, de 81 anos. Esse crime aconteceu na cidade de Monrovia e ambas foram mortas por um martelo. Dessa vez aconteceu algo a mais. Pentagramas foram desenhados nos corpos e nas paredes do quarto do crime. Porém, os paramédicos conseguiram por milagre acordar Florence Lang. Porém, a irmã não teve a mesma sorte. A essa altura, o pânico já vinha se instalado nas cidades próximas aos assassinatos, e o jornal local deu o apelido a Richard de Night Stalker, porque ele só atacava à noite. E na noite do dia 30 de maio de 1985, Carol Kelly, de 41 anos, foi acordada no meio da noite com uma lanterna iluminando a sua cara. E essa lanterna estava sendo segurada por Richard Ramirez. Richard amarrou e estuprou Carol enquanto seu filho estava amarrado dentro do armário. Richard foi embora poupando a vida de ambos, que conseguiram se soltar e ligar para a polícia descrevendo o que aconteceu e também descrevendo a aparência de Richard. E foi aí que todas as residências começaram a seguir as orientações das autoridades. Algumas pessoas compraram um cão de guarda e até mesmo dormiam com a luz acesa para poder assustar Richard Ramirez. Plano alguns assassinatos, no dia 8 de agosto de 1985, Richard Ramirez atirou na cabeça de Elvas Abowat e estuprou a sua esposa. E depois desse crime, Richard Ramirez decidiu sair de Los Angeles e levar essa onda de crimes para um outro lugar, para a Baía de São Francisco, onde não demorou muito para fazer suas novas vítimas. Um homem chamado Peter Pan e a sua esposa, Barbara Pan. Peter morreu com um tiro na cabeça e Bárbara, após ser extirpada, também teve o mesmo destino. Porém, gente, por algum milagre, Bárbara conseguiu sobreviver a esse ataque. Porém, ela ficou com graves sequelas. E, novamente, um pentagrama foi desenhado com um batom vermelho no quarto do casal. E essa assinatura satânica intrigou as autoridades de São Francisco, que em uma coletiva de imprensa divulgou todas as informações possíveis que eles já tinham coletado do suposto suspeito. Isso fez com que Richard voltasse para Los Angeles, mas não sem antes jogar a sua arma e o tênis que ele usava nos crimes do alto da ponte de Golden Gate. E novamente em Los Angeles não demorou muito para que Richard fizesse uma nova vítima. Dessa vez foi no dia 24 de agosto daquele mesmo ano em Mission Viejo, onde matou Bill Carnes e estuprou a sua namorada. E após terminar o abuso, Richard falou para a namorada jurar amor eterno a Satã. Mas então, agora que eu falei sobre os crimes, eu vou falar um pouco mais sobre a investigação. Night Stalker até esse momento tinha em sua lista cerca de 34 tentativas de homicídio e 14 homicídios confirmados. Um vizinho de Bill Carnes alegou à polícia que viu um carro suspeito andando pela vizinhança na noite do crime e conseguiu informar a polícia a numeração da placa. A polícia verificou que essa placa pertencia a um Toyota 1976 que havia sido roubado. E após eles encontrarem esse carro, eles conseguiram tirar do retrovisor uma impressão digital, que foi correspondida como sendo de Richard Ramirez. E também eles conseguiram confirmar que essa impressão digital batia com as outras impressões digitais encontradas nos assassinatos anteriores. E no verão de 1985 teve início a uma das maiores perseguições humanas da história de Califórnia. Porém, Richard não sabia que estava sendo procurado, já que estava no Arizona na casa de um parente. Um funcionário da empresa de ônibus que ele pegou esse transporte disse ter visto um homem que batia certamente com as descrições e disse que ele comprou essa passagem de ida e de volta, ou seja, uma hora ou outra, Richard iria voltar para Los Angeles. A polícia então fez um cerco em volta da rodoviária, aguardando Richard retornar de viagem. Porém, Richard, ao chegar na rodoviária, viu seu rosto estampado em uma revista de crime e pensou assim: caraca, eu estou sendo procurado, então vou fugir. E ele fugiu durante 3 quilômetros até ser pego por moradores que o reconheceram e acabaram, vamos dizer, batendo nele até que a polícia chegasse. E quando a polícia chegou, o Night Stalker foi preso. Depois de ser preso, ele foi julgado e reivindicou o seu direito de silêncio. E durante seu julgamento, ele não demonstrou receio, não mostrou empatia, não mostrou nada em relação aos seus crimes.
E quando ocorria a exibição das fotos das vítimas, Richard até mesmo gargalhava, zombava dos parentes, além de ter desenhado um pentagrama em sua mão. Richard rejeitou uma série de advogados públicos e aceitou 2 outros advogados que não tinham muita experiência. E enquanto o julgamento rolava, um grupo de mulheres vestidas de preto frequentava essas sessões. E adivinha quem era? Exatamente, as fãs de Richard Ramirez. E em 20 de setembro de 1989, após vários meses de testemunho, Richard Ramirez foi declarado culpado. E no dia 7 de novembro daquele mesmo ano, Richard Ramirez foi sentenciado à morte. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a prisão. Que, cara, vocês vão ver uma coisa meio doida. Durante sua estada na prisão, Richard Ramirez recebeu diversas cartas e visitas de fãs e iniciou um relacionamento com Dorian Leoy, que era, claro, uma admiradora dele. E eles vieram se casar em 1996, na prisão estadual de San Quentin. Richard Ramirez tentou diversas vezes em vão, vamos dizer assim, anular a sua pena de morte. Porém, enfim, foi em vão, né? Ele falava que ele não foi avaliado corretamente e também que seus 2 advogados não tinham experiência alguma para poder defendê-lo. Richard Ramirez morreu no dia 7 de junho de 2013 devido a um câncer. E ele morreu no hospital da prisão. O seu corpo foi cremado, porém a viúva não foi até a prisão para poder pegar as cinzas. E segundo algumas pessoas que trabalhavam nessa prisão, Dorian não visitava o seu marido havia 3 anos, ou seja, provavelmente já tinham brigado. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E, gente, que caso doido. O que mais me surpreendeu foi a parte do julgamento, já que ele adquiriu diversas fãs. Enfim, como já dizia minha mãe, existe louco pra tudo. Mas, cara, é meio doido pensar nisso, né? Isso me faz lembrar de alguns outros assassinos em série que adquiriram fãs. Vai entender esse mundo, né? Mas então esse é o vídeo e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.